Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Brôndolo, Bruno, Camila, Cecília, boa noite a todos. Beatriz, Bárbara, boa noite. Ô Bruno, beleza, você não precisa nem observar, né? Tá na cara, né? É tranquilo isso aí, tá? Alexa, boa noite. Bom, galera, vamos começar, né? A galera já tá entrando aí, tá todo mundo entrando aí. Bom, é, compartilhar a nossa tela aí. Vamos finalizar aquela aula sobre os aspectos textuais do discurso. Compartilhei a tela errada. Essa aqui é a de edição, né? Essa outra aqui. Fazer um pequeno feedback a respeito. Galera, deixa eu fazer uma pergunta antes. Vocês já fizeram a inscrição para o Enem? Como é que tá essa situação aí? Responde para mim aí. Já fizeram a inscrição para o Enem aí? Já? Bom, isso é bom. E aí, escolheram digital ou impresso? Vocês vão experimentar a novidade ou vão de tradicional mesmo? Estou curioso para poder saber o que a galera tá. Ó, impresso, todo mundo impresso, hein? Mais seguro, né, galera? Mais seguro. Eu aconselharia também que fosse que a galera fizesse o impresso. Teve alguns alunos aí que escolheram digital, mas qual é a situação? O digital primeiro ano, né? É exatamente o que a Gabriela acabou de colocar aqui, ó. É o primeiro ano, cara. E aí, se dá algum problema aí, você vai ser prejudicado por conta da situação. O impresso é mais seguro, né? Apesar de ter dado alguns probleminhas aí no ano passado, teve uma questão aí que houve recurso, né? Essa coisa toda, mas ainda é o mais seguro, né? Vamos esperar aí, sei lá, um ano, dois, e vocês não vão esperar, né? Esse ano é o ano da aprovação de vocês, então vamos garantir o negócio. Impresso é mais seguro, mais certeza. Esse digital é para a galera que quer ter uma experiência, tá ali no primeiro, no segundo ano ali, né? Já ir se acostumando com ele para quando chegar a vez deles. Aí eu aconselho, vai lá conhecer a novidade. Agora para vocês não, né? Vocês já fizeram prova do Enem, já sabem como ela funciona, estão acostumados com o impresso, vai de impresso, né, o negócio. Não é verdade? A verdade, né? Começar a usar a máscara em casa por um período mais longo aí, né? Porque vai que vai ser necessário usar a máscara lá. Verdade, cara. Isso é uma questão interessante aí. Porque eu mesmo, nossa, cara, aquilo me incomoda de um tanto, mas de um tanto. E principalmente se for aquelas que como é que fala? Aquelas que tem, quando você lava ela aparece uns fiapinhos, uns trenzinhos. Cara, aquilo no meu nariz me dá uma coceira e eu não aguento, eu começo a espirrar e o povo começa a sair tudo de perto de mim, mas não é por questão de nada, né? De nenhum vírus, nada. É a questão do quê? É a questão mesmo de incomodar. Começa a coçar, velho. Não, mas é mesmo, é só falar, parece que é um negócio esquisito, né? A gente fica psicológico. Eu tenho um problema com esses negócios assim, né? Mas, bom, é legal, bem colocado aí, né? Essa situação aí, o Brôndolo, porque a gente tem que praticar, né? Essa situação. Bom, vamos lá então, vamos começar? Deixa eu recapitular aqui. Na aula passada eu falei para vocês que é um tipo de aula que ela é voltada para a interpretação de texto, mas ao mesmo tempo que você entende a interpretação, você também entende como produzir. Né? Você está numa ponta lendo o texto que alguém escreveu, mas você também está entendendo como é que se escreve um texto para alguém ler, né? Que é a ideia de redação. Então, assim, é bem próximo, mas o foco aqui, eu quero que vocês entendam, é o quê? Aprender a entender como é que o texto argumentativo ele vai trazer, né, essas argumentações para vocês e como que vocês vão interpretar isso aí de maneira correta, beleza? Essa é a ideia de trazer esse conteúdo aí para vocês. E eu tô dizendo sobre interpretar texto, eu não tô falando só das questões de linguagem não, cara. Questões de humanas também tem muito texto, questões de matemática, suas tecnologias, ciência da natureza também tem texto lá, cara.
né? Tem texto, tem um enunciado, que se você não conseguir prestar atenção ali, se você não conseguir entender qual que é o comando, você acaba indo para uma opção errada. Então é importante. A matéria de interpretação de texto é importante dar uma, né, uma firmada nela aqui, prestar atenção e compreender, né? Compreender é o mais importante. E aí, o que eu fiz? Bom, só para recapitular aí, não sei se, eu acho que estava todo mundo aqui na aula passada, mas só para recapitular, são os modos de organizar o discurso, nós falamos da argumentação, vamos falar de descrição, de exposição, vamos falar de tudo, mas eu escolhi a argumentação primeiro porque ela é a mais, né, polêmica. E aí eu disse para vocês, dei contextualização, dei conceito de argumentação e falei que a argumentação existe de duas formas: convencer, que é pela razão, e persuadir, que é pela emoção, certo? Depois eu falei para vocês que existem 3 elementos que são essenciais: o tema, que é do que se fala, né? O argumentador, que é aquele que vai se posicionar a respeito do tema, e, né, tentar convencer o terceiro elemento, que é quem? O receptor, que é aquele que vai receber toda essa argumentação, esse posicionamento, e vai decidir se concorda ou não, tá certo? Então, vocês, como eu disse, ora são argumentadores quando vocês estão na prova discursiva fazendo a redação, ora são o quê? Receptores quando estão na prova objetiva lendo o texto ali e recebendo essa argumentação. Beleza? Então tá. E aí, eu falei que fazem parte da lógica argumentativa e coloquei aos pares aqui para vocês. Coloquei as afirmações factuais e coloquei os julgamentos, dizendo para vocês que o julgamento ele é mais fraco que a afirmação factual. Lembra? Depois eu coloquei o testemunho de autoridade e a citação de autoridade e mostrei que a citação é mais forte que o testemunho. Por quê? Porque aqui o cara julga ser, né, autoridade naquele assunto quando ele não tem, de fato, conhecimento, domínio, propriedade a respeito daquele assunto ali. Ele é um presunçoso, ele está supondo situações ali, né? E está se dizendo especialista naquela situação quando na verdade não é. Beleza? Bom, falei também, então, de comprovação de dados. Esse aqui foi nosso último slide na aula passada. Falei de comprovação de dados aí, né? Que são os resultados de uma pesquisa, normalmente, que traz estatística, percentual e dados aí, normalmente fornecidos por institutos de pesquisa que são idôneos, confiáveis, né? Falei de raciocínio analógico, que é a ideia da comparação. Eu tento te explicar uma coisa comparando com outra para que você consiga compreender. Normalmente uma coisa que você conheça, né, para ficar mais fácil, ok? Depois falei do raciocínio lógico analítico, né? E aí disse que o lógico analítico é o que você mais usa dentro das redações, que é aquele que você cria um nexo causal. A causa gera o tema e do tema advém as consequências, entendeu? Então, normalmente você trabalha com isso, né? Quando você vai lá na sua introdução, lá na introdução você fala do D1, você coloca a causa, do D2 você coloca as consequências. E aí depois lá na proposta de intervenção, na PI1, você tenta evitar as causas. Na PI2, você tenta combater as consequências. Então, quer dizer, proposta de intervenção 1 resolve o problema do D1. Se é causa, causa eu tenho que evitar. Se eu evitar a causa, o problema deixa de acontecer. E na proposta de intervenção 2, vou solucionar o D2, que é o quê? Se é consequência, consequência não tem jeito, já está. Então tem que combater. Essa é a ideia, é o pensamento de redação, né, que deve funcionar, que deve ocorrer aí, certo? É aquela situação. Tô falando para vocês como é que funciona, como você faz redação, e eu penso que seja assim. Se você não está fazendo assim quando você faz causa e consequência, você não está trazendo seu texto todo encaixadinho, todo amarradinho aqui, ó. Então você está perdendo ponto em algum lugar aí de bobeira. Por quê? Porque você não segue esse raciocínio, tá? Inclusive esse é o meu método, né, que eu trabalho no meu curso de redação. Se alguém tiver interesse depois de saber como funciona, é só me chamar, eu mando um vídeo explicando, mostrando como funciona o método. Não tem segredo. Não é um método sigiloso, você entendeu? Por quê? Porque o que manda na redação, primeiro, você conhecer a estrutura, você conhecer ferramentas para poder bater essa estrutura, conhecer as competências para saber como produzir o texto e depois praticar, cara. É praticar diversos temas com contextualizações diferentes para construir uma bagagem. E aí você vai massa para poder fazer essa redação lá no Enem. Tá certo? Então, isso é só uma palhinha aí a respeito de como funciona o curso, né? Porque essa aqui entra, de fato, na dissertação, é o que o pessoal mais usa. Beleza? E aí, falei para vocês hoje que nós íamos falar do raciocínio. Ó, tem alguém comentando aqui, vamos lá, vamos ver o que é. Professor, embora eu havia pensado sobre fazer a prova de máscara, eu estou pensando aqui e provavelmente vai ter que ser feito em salas abertas, bem ventiladas, sem ar-condicionado. Podemos nos preparar real, né, oficial para condições adversas na hora da prova. Cara. E olha, se tiver fazendo calor,
aí o bicho vai pegar. Por quê? Porque não tem como ter nenhuma situação de ventilação aí. Por quê? Porque aquele ar que pega em você aqui leva o que você está respirando para outra pessoa. Não tem como mesmo, não. Então, tem que se preparar para essas situações aí. Se acontecer, né? Daqui até lá tem tempo. Talvez a gente já tenha sei lá, alguma coisa que controle esse vírus, essa epidemia, essa situação. Mas não podemos descartar essa possibilidade que você está falando aí, né, Bruno? Tá certo? Então, eu fiz besteira aqui, ó. Não era para ter mostrado isso aqui ainda, não. Eu fui só comentar aí ver o comentário do nosso colega aí, mas essa é um pensamento plausível, é interessante essa situação. Bom, voltando aqui então, outro tipo de lógica argumentativa que pode ser usada como argumento é o raciocínio indutivo. Alguém alguma vez já induziu alguém a pensar de determinada maneira? O raciocínio indutivo é aquele que te leva a chegar a uma conclusão. Por conta de quê? Por elementos. Eu vou mostrando uma coisa, mostrando outra, mostrando outra, mostrando outra, e eu induzo a pessoa, né, a se convencer de alguma situação. Por exemplo, os diálogos de Platão, né, o Crátilo, o mito da caverna lá, são diálogos. E o que ele faz? Ele afirma alguma coisa em algum momento? Não. Ele simplesmente vai fazendo perguntas, a pessoa vai respondendo, né? O pupilo dele vai respondendo, e no momento em que ele vai respondendo, ele vai analisando as respostas e ele faz o quê? Ele chega àquela epifania, ele tira aquela conclusão por si só. Então, ele leva a pessoa a tirar conclusões, apresentando o quê? Elementos, certo? Então, aqui é essa ideia, o raciocínio indutivo. E o raciocínio indutivo, ele é mais fraco que o dedutivo, tá bom? O dedutivo é o próximo que nós vamos olhar aí. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, ó. O raciocínio que se baseia na observação de elementos conhecidos, concretos, que é um negócio particular, certo? Para, por meio deles, chegar a uma conclusão possível, olha só, possível, não quer dizer que é a verdadeira, sobre uma determinada ideia ou fato. Então, quer dizer, eu analiso os fatos todos ali e aí eu chego a uma conclusão, certo? Isso acontece muito quando você estuda inglês, né? O future with going to, alguém já estudou isso aí? Future with going to, né? E o future with going to, futuro com going to, né? Quando você estuda lá que ele serve para fazer o quê? Previsão com base em evidências e para falar de planos, certo? Quando você faz previsões simples, sem nenhuma evidência, e quando você fala de um futuro sem ter planejado, né, que acontece na hora ali do momento ali, por exemplo, nossa, meu telefone está tocando, vou atender. Você está falando do futuro que você decidiu no momento ali da fala. Essa previsão simples no momento da fala, você usa o will. Agora, quando você planejou alguma coisa, por exemplo, nas minhas próximas férias vou viajar para a praia, certo? Né? On my next vacations, I'm going to travel to the beach, certo? A ideia é essa, né? I'm going to travel, certo? Eu vou viajar. Aí eu planejei, certo? Agora aqui, my phone is ringing, I will answer it, né? Meu telefone está tocando, vou atendê-lo. Aí a ideia aqui é o quê? Decidir no momento da fala, não planejei. Você entendeu? Outra situação, por exemplo, o Brasil vai ser campeão na próxima Copa do Mundo, né? Eu fiz uma simples previsão, sem base nenhuma, entendeu? Agora, se eu falo assim, eu olho para o céu, tá tudo escuro e eu falo vai chover, eu estou fazendo uma previsão com base em uma evidência. It's going to rain, certo? It's going to rain. Então, vai chover. Aqui é a mesma coisa. O raciocínio indutivo, ele é com base numa evidência. Eu olho para alguma coisa e falo, olha lá, vai acontecer. Mas pode ser que não aconteça. Por exemplo, o caso da chuva, eu olho para o céu, está tudo escuro, né? As nuvens estão todas negras. E eu falo, vai chover daqui a pouco. Começa a ventar, leva essas nuvens para outro lugar e não chove aqui. Tá entendendo? Então, esse é o indutivo, é com base em evidências. E nem sempre as evidências colaboram para essa situação. Às vezes a gente se engana. Pegou? Já o outro tipo de raciocínio é o dedutivo. O que eu faço? Olha só. É o raciocínio contrário do raciocínio indutivo, obedecendo os seguintes, né? Seguintes não. Vou arrumar isso aqui, viu? Eu vi de manhã já, só que não mexi. Os seguintes passos. Formula-se uma hipótese abstrata. Quando eu formulo a hipótese, ela é abstrata. Depois, relacionam-se os fatos e as provas. Fato, cara, um negócio que é fato, que aconteceu, não tem como contestar.
E prova. Prova é um negócio que realmente o quê? Vai provar, vai comprovar alguma situação, que é o quê? A hipótese, você entendeu? E depois, só depois que eu mostro os fatos a respeito e comprovo aquilo ali, né, é que eu vou inserir uma conclusão, né, conforme essa hipótese que está lá, a primeira que eu coloquei. Entendeu? Então é uma maneira, um caminho mais seguro de argumentar e convencer do que o raciocínio indutivo. Ficou claro para você isso aí? Se ficou claro, dá um ok lá no chat para mim, para eu passar para a próxima tela. Vamos ver aqui o que a galera tá comentando. Tá tranquilo, galera? Tá ficando claro para vocês? Eu fico preocupado, sabe? Porque eu falo, né? E às vezes, para mim, tá massa, porque eu criei o negócio, que eu tô falando de um negócio que, né? Tá interessante. Agora, às vezes, para vocês, fica um pouco complexo. Se ficar um pouco complexo, né? Me fala, professor, volta aí, não entendi esse negócio. Vamos conversar, tá aberto aí para vocês aí. Como a nossa turma tá um tanto quanto reduzida, chateado com esse negócio, velho. Uma galera que às vezes aí, tipo assim, é claro que tem suas situações, né? Eu não ia falar disso aqui com vocês, mas vou abrir um parênteses aqui. É claro que tem as suas situações que, por exemplo, a escola deveria ter negociado, deveria ter dado um suporte maior, mas como eu disse, pegou todo mundo de surpresa, cara. Pegou todo mundo de surpresa. Pegou vocês que não estão preparados para isso aqui. Pegou a gente que não está preparado para poder dar essas aulas. Dá uma olhada aqui para você ver meu cenário. Meu cenário tá pegando um pedaço do guarda-roupa aqui, ó. Tá vendo? Que eu tô um cantinho aqui do meu quarto porque eu tive que fazer um escritório às pressas, né? Então, qual que é a situação que a gente tem? Não é um negócio de qualidade, aquela qualidade que você costuma encontrar no YouTube, aquela coisa toda. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente está tentando fazer o melhor para que vocês não parem, para que vocês continuem se preparando. E como eu disse, e vou enfatizar de novo, galera, se você precisar de qualquer coisa, me procura. Material para poder estudar aí. Às vezes você não está com material legal, você precisa de material de qualquer matéria. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp aí, cara, que eu recebo muito, mas muito material todo dia. Tem dia que eu deixo para poder abrir de tarde o grupo, tem 800 mensagens, e aí vários links, vários PDFs, muita coisa mesmo, né, de concurso, de Enem, essa coisa toda. Então, se às vezes você está querendo ver alguma coisa ali, quer estudar, tem alguma situação, chama lá. Às vezes eu tenho o material que você precisa aí, um material massa, beleza? Eu posso dar uma força para vocês nisso. Se quiser tá treinando redação aí de uma forma, né, um pouco mais voraz aí, eu tenho um curso de redação para vocês, precinho bem mínimo mesmo, já para o público em geral, e para a galera do planeta ainda tem um desconto massa aí, né, para quem já é aluno meu, tá certo? É isso que eu tô querendo mostrar para vocês aí, que nós estamos fazendo para poder organizar. A questão da diretoria e da coordenação do planeta. Cara, eles estão desdobrando aí para poder trazer da melhor forma para vocês, você entendeu? Para trazer as aulas, para deixar um negócio organizado. Eu termino de dar aula aqui, eu já tenho que enviar para ele, porque tem uma pessoa esperando lá para poder organizar essa aula e subir para a plataforma, entendeu? Então, assim, e pensa, quantas e quantas aulas que não chegam para eles a cada 45 minutos durante o dia lá? E são, se eu não me engano, 2 pessoas para poder fazer todo esse serviço, e eles estão lá correndo atrás para poder resolver. Então, quero que vocês entendam essa questão aí também, né? Eu sei que todos que estão aqui entenderam porque permanecem, né? Eu fico chateado pelos outros e triste por eles, por quê? Porque às vezes resolveram estudar em casa lá mesmo, falar assim, isso aqui não vai dar uma força para mim não. E às vezes a gente constrói um negócio legal aqui, tá certo? E aí, como disse mais uma vez, me coloco à disposição de vocês, sempre que precisar, pode me chamar que nós estamos aí à disposição, beleza? Como já coloquei algumas vezes para vocês, e só para poder vocês terem uma noção, eu vou mostrar aqui, espera aí só um pouquinho. Eu vou mostrar aqui para vocês que sempre que eu dou uma aula, não interessa se é para vocês ou se é para... Não interessa se é para vocês ou se é para outra turma e tudo e tal. As minhas aulas, cara, elas ficam sempre aqui, ó. Olha só, tá no meu favoritos da internet aqui. Tá vendo isso aqui? Chama-se Canva, é onde eu crio a maioria dos meus slides. Olha aí para você ver. Aula de redação, Enem, tá vendo? Falo das competências, falo de tudo. Formação de palavras, né? Olha aqui, período composto. Então, quer dizer, o que vocês precisarem aí, velho, tema de redação, o que for necessário aí, ó, a gente tem aqui muita coisa, resenha crítica, olha só.
é material que não acaba mais. Literatura, redação e gramática, interpretação, tá tudo aqui, ó. Olha só para vocês verem, ó. É muito material, mas muito material mesmo. Igual eu falei para vocês, esse aí é todo editado por mim, tá certo? Esse aí é todo editado por mim. Agora, os outros que eu recebo lá, aí eu já verifico, vejo se é um material legal para poder mandar para os meus alunos também, né? Não mando qualquer coisa, não vou enviando qualquer coisa também sem conferir o link, tá certo? Mas precisou, me chama. Professor, então eu tô precisando treinar a vírgula, tem um material sobre vírgula, tô precisando treinar isso, treinar aquilo. Fala comigo que eu mando para vocês, é um materialzinho massa, legal, bem contextualizadinho, igual vocês estão vendo esse da tela aqui agora. Massa? Vamos lá. Bom, aí agora vamos nos preparar para falar a respeito da impessoalidade no texto argumentativo, mas primeiro vamos falar das características do texto dissertativo. E aí, presta atenção nisso. O texto dissertativo, cara, é importante você ter uma noção do seguinte. Olha só, existem 3 situações. Primeiro, o que é dissertativo? Dissertar é falar sobre. Então, isso quer dizer que eu tenho que ter um tema para poder falar sobre. Mas eu posso dissertar de 2 maneiras. Eu posso dissertar de maneira expositiva e posso dissertar de maneira argumentativa, certo? Então, como que seria dissertar de maneira expositiva? Por exemplo, uns temas de redação que aparecem muito para poder dissertar de maneira expositiva são de carreiras policiais, né? Os concursos para carreiras policiais, eles pedem muito dissertações expositivas. E aí, por exemplo, pedem lá para falar sobre os tipos de prisão em flagrante, certo? E aí, fala que o tema são os tipos de prisão em flagrante, porque existem vários tipos de prisão em flagrante, e aí pedem para que se destaque 2 situações do tipo de prisão em flagrante. A proposta de redação expositiva, ela já te fala o que você vai falar em cada parágrafo. Vai fazer uma introdução, só que nessa introdução você fala que você vai falar no D1 dos tipos de prisão em flagrante que são legais, e no D2 você fala dos tipos que são ilegais. Tá entendendo? Aí depois você fecha uma conclusão. Aí como que funciona? Não tem uma problemática. Você só vai demonstrar domínio de conhecimento, de conteúdo, você entendeu? E aí você vai falar, né? Por exemplo, as prisões legais são as prisões, né? O flagrante próprio, o flagrante impróprio, e aí tem vários tipos de flagrantes lá, né? Os ilegais são os flagrantes, por exemplo, o forjado, o esperado, o flagrante... eu tenho vários tipos de flagrante lá, se eu não me engano são 8, né? Eu tô lembrando agora do forjado e do esperado. Por quê? O que é a ideia do forjado? Eu sou um policial e ali tem um cara que tá roubando ali na região ali, o que eu faço? Eu monto uma situação que dá condição para que ele pratique o furto, para que ele pratique o roubo, entendeu? Então eu tô induzindo ele a roubar. E aí o que acontece? A hora que ele rouba, eu vou lá e dou a voz de prisão para ele, prendo ele. Não pode, você entendeu? Não pode fazer isso. Então, dentro do texto eu iria falar do que pode, para poder prender uma pessoa, e do que não pode. E depois, na conclusão, eu não tenho proposta de intervenção, eu faço uma conclusão resumitiva, né? Falando de tudo que aconteceu ali e falando, né? E trazendo uma reflexão a respeito daquele assunto, daquele tema no geral. Então, isso seria uma dissertação expositiva, certo? Agora, o que seria uma dissertação argumentativa, que é a que vocês fazem? Vai se expor um problema, você expõe uma tese, que é o ponto de vista a respeito do problema, você coloca ali também a exposição de 2 argumentos ali que você vai trabalhar, que são fatores que comprovam que o tema é um problema, depois você desenvolve esses argumentos e, por último, você coloca as soluções para o problema, entendeu? E isso é dissertar argumentativamente, porque você tem que convencer o seu leitor que o tema é um problema, porque senão não tem por que você colocar 2 soluções lá no final lá, tá certo? Essa é a ideia. Bom, e quais são as características principais e essenciais para esse tipo de texto? Dá uma olhada. Uso predominante de palavras no sentido denotativo, ou seja, no sentido real, no dicionarizado. Você não vai usar sentido figurado dentro do seu texto. Figura de linguagem de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Depois, frases apresentadas em ordem direta, sujeito, verbo, predicado. Olha só, desculpa. Sujeito, verbo, complemento. Tem que ser dessa forma. Sujeito, verbo, complemento. Se não for sujeito, verbo, complemento, vai estar na ordem inversa. Se tivesse, por exemplo, complemento, sujeito, verbo, verbo, complemento, sujeito, certo? Qualquer situação desse jeito, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma ordem inversa. E isso, às vezes, pode prejudicar na concordância verbal e nominal da frase e dificultar o entendimento do leitor. Tá entendendo o que eu tô falando? Bom, esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto, linguagem sóbria. O que é uma linguagem sóbria?
É uma linguagem clara, uma linguagem direta, é uma linguagem que não tem muitos rodeios, não tem muitos floreios, né? Tem gente que gosta de adjetivar, de trazer palavras difíceis e aquela coisa. Não precisa, cara. Quanto mais claro e objetivo você for, melhor vai ser e mais fácil vai ser de convencer o leitor. Afinal de contas, você está procurando o quê? Convencer ou confundir o seu leitor? Né? Imagina, se toda hora ele estiver aqui no dicionário para poder ver um significado, o cara desiste de ler o texto, fala, não, tá muito tenso, tá muito truncado, tá muito difícil, né? E ele nunca vai julgar que é ele que não tem conhecimento sobre aqueles termos, ok? Bom, e por último, o uso da terceira pessoa, né? Na dissertação, eu vou usar a terceira pessoa. No artigo de opinião lá, posso usar a primeira. Na crônica, posso usar a primeira, mas no texto dissertativo é terceira pessoa. É uma característica, tá? Se eu usar outro tipo de pessoa, segunda pessoa, primeira pessoa, aí já deixou de ser uma dissertação, deixou de ser um texto dissertativo, beleza? Então, quer dizer, ó, isso garantirá, essas características vão garantir a objetividade e a imparcialidade necessárias para a credibilidade de um texto dissertativo. Tá massa? E olha só, na prática, a objetividade do texto está muito mais ligada ao aspecto estrutural, você bater a estrutura, né, ter todos os itens de cada parágrafo, né? Outra coisa, as contextualizações, se as contextualizações são coerentes. Por exemplo, o cara vai fazer um texto que fala sobre as consequências da uberização na sociedade brasileira. E aí ele pega e vai falar, sei lá, de Freud. Você entendeu? Né? Freud. O que Freud tem a ver com uberização? Freud falou de uberização alguma vez? O fenômeno uberização surgiu tem pouco tempo. Ah, já existia essa ideia de terceirizar o serviço? Sim, já existia. Mas o fenômeno uberização não foi discutido. Freud está lá na psicanálise, cara, tá totalmente fora dessa situação aí. E o cara tenta colocar, você entendeu? Tenta colocar, né? E às vezes não encaixa. Essa é a ideia de coerência argumentativa. A contextualização ela tem que ser coerente com o que você está discutindo. Lembra daquele julgamento lá que eu falei para vocês, né? É essa mesma ideia, é eu colocar um cara que não é autoridade no assunto ali, naquele tema ali, para poder falar sobre aquele tema. Então, fica fraco, né? Eu preciso de um especialista que realmente falou daquilo ali para poder colocar dentro desse texto, né? E o percurso do argumento também, como eu vou conduzir esse argumento, como que eu vou explicar a relação que existe entre o que eu estou afirmando ali no parágrafo e o que eu estou trazendo como argumento e contextualização ali. E isso tudo vai mandar para poder ter uma consistência argumentativa aí e fazer um negócio massa, tá? Fazer um texto massa. Beleza? Vamos lá, seguindo. Agora as pessoas, né? Se no meu texto eu uso primeira pessoa do singular, isso quer dizer o quê? Que eu estou trazendo meu texto de um modo muito particular, né, apresentando pontos de vista extremamente subjetivos, é o que eu penso, entendeu? Tem que deixar claro que é o que eu penso. Isso é característica de artigo de opinião, de crônica, de carta argumentativa, tá? Textos mais informais. Agora, presta atenção nisso. Se eu uso primeira pessoa do plural, eu tô querendo me aproximar do meu leitor. Nós, entendeu? Eu e você, leitor. Nós. Certo? Isso é muito característico de crônica. Artigo de opinião às vezes, mas na crônica isso aparece mais, tá certo? Bem mais na crônica, né? Por quê? Facilita a interação com o leitor, mas não é ianda, tá, gente? É ainda, digitei errado. Mostra a presença do leitor, certo grau de subjetividade. Agora, se você quer ser totalmente imparcial e totalmente objetivo, você vai usar a terceira pessoa, tanto faz do singular ou do plural aí, né, de acordo com a estrutura verbal e o sujeito ao qual o verbo se refere. A única capaz de imprimir total objetividade no texto e garantir maior fiabilidade às informações fornecidas. Tá certo? Essa é a ideia que a gente tem aí, tá, galera? Sobre o argumentativo, tá bom? Sobre a questão do argumentativo, sobre a questão que a gente tem aí a respeito dessa, né, organização de convencer, de persuadir, a gente tem todas essas lógicas argumentativas, tem essa ideia aí das pessoas que estão sendo colocadas aí no discurso aí. Então é por isso que se você usa a primeira pessoa lá e insiste em usar muitas vezes primeira pessoa na sua redação, você vai zerar a redação por fuga de gênero, tá?
Quando muito, né, se acontecer, você pode zerar. Mas pode acontecer também de você zerar a competência 2, você entendeu? Dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, tem tudo isso, tá? Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, por quê? Porque isso aqui, que eu falei, vale muito para a redação de vocês, mas vale também muito para poder analisar o texto de outras pessoas. Então, são duas pontas. E é comum, é muito comum, tá? Que algumas coisas que eu diga, né, venham a casar com o que o Paulinho também fala em redação para vocês. E algumas coisas que eu vou dizer aqui venham a divergir daquilo que o Paulinho vem a falar para vocês. Aí eu quero que vocês entendam. Não é que eu estou ensinando de uma forma, o Paulinho ensinando de outra. O foco dele é na redação, é como você vai produzir. Ele tem um método para poder te ensinar. O método do cara é extremamente funcional, né? Extremamente funcional, tanto que, né, tá lá. Todo o sucesso que ele tem. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Existem métodos, não quer dizer que é só um método que funciona, existem métodos que funcionam. Eu trabalho com um método que ele é um pouco mais lógico, né? Eu trabalho com um método que é um pouco mais lógico, vocês perceberam aí que muita coisa do que eu falei às vezes não casa com o que ele falou certinho. Mas aqui não é redação, né? Aqui é o quê? Interpretação, é para que você conheça o texto argumentativo e, né, consiga destrinchá-lo ali. Tá entendendo? Essa é a ideia que eu trouxe para vocês aí. Quem compreendeu, dá um okzinho para mim lá no chat lá. Ó, tem um pessoal que já está... Dúvidas a respeito desse conteúdo, pessoal? Na próxima aula nossa, eu vou falar com vocês a respeito de quê? Na próxima aula nossa, eu vou falar com vocês a respeito da... Eu vou trazer um outro domínio discursivo aqui para a gente poder analisar, para a gente poder ver. Eu acho que pode ser a narração. Vou trazer bem organizadinho todos os textos que são narrativos, quais as características comuns, como é que funciona. Eu acho que é importante, né, dar uma retomada nisso aí. Vocês vão ver muito isso em literatura. Aí, ó, quando eu saio da redação, né, da frente de redação, vou para a literatura. Por quê? Cara, língua portuguesa não tem como sair, né? Você está explicando uma coisa, você entra numa outra frente. Vocês viram que alguns conteúdos que eu expliquei para vocês em interpretação no começo do ano, né? A Bailão também vai entrar e vai explicar para vocês, como, por exemplo, funções da linguagem, entendeu? Ela vai explicar para vocês. Por quê? Porque ela ensina por competência e funções da linguagem é só o conteúdo que mais cai no Enem, entendeu? Que mais tem incidência de cair no Enem. Então, é certeza que funções da linguagem vai ter questões lá. Vão haver questões lá. Uma, duas, três, não sei quantas, mas que vai haver questões sobre funções da linguagem, isso aí você pode ter certeza, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? É que quando um professor fala de um assunto e o outro vem e fala do mesmo assunto, quem é beneficiado são vocês, que vocês têm a oportunidade de presenciar dois pontos de vista diferentes, duas observações diferentes a respeito de um mesmo assunto. Não quer dizer que um está certo e o outro está errado. Um está sempre complementando o outro. Então, quero deixar isso bem claro aqui para que vocês consigam, então, né, melhorar o esquema de estudo de vocês. Tá certo? Bom, a gente ainda tem uns 4 minutos, 5 minutos aí de aula e eu queria deixar aí para vocês, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma solicitação para poder fazer aí a respeito das minhas aulas, se vocês quiserem que acerte alguma coisa, eu acho que está na hora da gente discutir sobre isso aí, né? Para ter um feedback também. É legal que eu tenha um feedback de vocês para eu poder ir alterando e melhorando cada vez mais para vocês. Tá certo? Professor, não tem... Ah, é verdade. Que viagem, cara. Vocês não têm aula com a Bailão. Vocês têm aula comigo e eu vou trabalhar com vocês a parte de gramática e de interpretação. Estou viajando aqui. Bom, então... Qual é a situação? Eu tento trazer mais rápido a interpretação para vocês, né, ô Beatriz? Eu tento trazer a interpretação mais rápido para vocês para depois entrar com a parte de gramática aí para poder arrochar, tá certo? Não demora muito. A hora que eu terminar essa questão dos domínios discursivos aqui, eu já começo a falar na parte de fonologia, fonética e fonologia com vocês aqui à noite, né? Aí vou explicar sobre fonema, vou explicar sobre dígrafo, vou explicar sobre encontros vocálicos, encontros consonantais, acentuação, ortografia, né? Essa parte toda aí, é claro que vai ser bem mais rápido, entendeu? Porque vocês já estudaram isso, é só revisar, com certeza, porque senão não dá tempo, né? E vou falar também sobre o quê? Formação de palavras, morfologia, que são as classes de palavras,
Vou falar também a respeito de sintaxe, né? Vamos falar de sujeito, sujeito, predicado, a oração como um todo, verbo, transitivo direto, indireto, essa coisa toda. Dá tempo, tá no programa, tá bom? E vou trazer tudo isso aí para vocês, então, para a gente poder, né, falar. Que bom. Se a Bailão não tá, então eu já falei de muita coisa que eu deveria falar aí na parte de gramática aí, né? Já dei uma adiantada, por quê? Porque é necessário para compreensão e interpretação de texto, tá certo? E aí a gente, se precisar, depois só retoma para que vocês lembrem e façam sentido. Massa? Beleza? Bom, se tá tudo tranquilo, dá um ok aí para mim. Se não tiver, põe a sua dúvida aí que a gente, né, a sua dúvida, a sua solicitação, a sua observação, tô totalmente aberto aí para a gente poder ajustar aí da melhor forma para vocês. Tá certo? Professor, sobre a sua matéria eu não tenho dúvidas, ficou bem explicado. Mas eu ando com dúvidas sobre o uso de vírgula antes do e. E se conseguir dar um exemplo rapidinho, na hora, Brôndulo, eu tenho material aqui, vou descompartilhar e já vou abrir lá para você ver, ó. Presta atenção. É rápido, simples e objetivo. Olha aqui, ó. Ó, vamos achar aqui a vírgula. Olha para você ver. Você falou, já está na mão, ó. Fácil e rápido. Aqui, os usos da vírgula, ó. Vou abrir aqui. Vocês estão vendo? Ficou branco agora? Estão vendo minha tela, né? Sim, beleza, beleza. Tá abrindo, tá vendo que tá carregando, né? Porque a fonte não é essa. Eu vou colocar para apresentar aqui para vocês, para ficar maior, tá bom? Apresentar. Mas antes de colocar para apresentar, eu já vou lá no local que tem o ezinho. Deixa eu encontrar aqui. Cadê o E? Aqui, ó. Tá vendo aqui? É o caso do E, ó. Antes da conjunção e, quando? Aí eu vou mostrar para vocês agora, né? Pegar essa página aqui, vou clicar em algum lugar aqui e vou pedir para apresentar. Só para ficar maiorzinho para vocês entenderem. Bom, então tá aqui, ó. É o 15. Antes da conjunção e. As orações, ó, quando as orações possuírem sujeitos diferentes. Olha aqui, ó. Eu tenho duas orações, não tem? E vou usar o e, que é uma conjunção aditiva, conjunção coordenativa aditiva. Então, olha só. O primeiro sujeito, as mulheres conversavam e os homens jogavam. Eu ponho vírgula e ponho e. Tá vendo? Pegou? Agora dá uma olhada no outro. Quando a conjunção e tiver valor de mas, quando ela for adversativa, tem alguns momentos na oralidade e também na escrita que o ezinho, ele não vai dar a ideia de soma, mas ele vai dar a ideia de contrário, certo? Dá uma olhada aqui, ó. Combinamos um encontro e ela não apareceu. Quer dizer, esse e aqui pode ser trocado pelo quê? Por mas, que é a conjunção adversativa. Então, combinamos um encontro, mas ela não apareceu. Então, quando o e tiver, né, função de adversativo, você vai colocar uma vírgula antes dele, beleza? Eu acho que são só esses dois. São esses dois porque é o seguinte aqui, ó, quando houver uma repetição enfática, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula no lugar do e vou deixar para pôr o e entre o último e o penúltimo elemento. Dá uma olhada. Ele trabalha, estuda, tem vida social e ainda namora. Então, quer dizer, o caso em que você vai usar o e vai colocar vírgula antes dele é só quando forem sujeitos diferentes ou quando ele tiver valor de conjunção adversativa. Ficou claro, Bruno, para você? Beleza, então é isso aí, né? E igual eu falei para vocês, gente, o material que vocês precisarem a respeito aí de qualquer conteúdo aí, pode falar comigo que eu mando para vocês na hora, sem problema nenhum, né? Não tem segredo, não existe esse negócio, eu vou dar aula primeiro, depois eu mando material e tal, aquela coisa, não. Pode falar comigo, tá? E outra coisa, né, que eu não coloquei aqui para vocês, tá no finalzinho, agora menos de um minuto, mas tá aqui, ó, mais uma vez eu insisto, né? Todos os meus canais de comunicação estão aqui para vocês. O WhatsApp, se vocês, né? Eu não estou no grupo lá de vocês, mas está aí o contato. Usando o WhatsApp, se precisar de mandar um messenger, tá aí também. Aqui é o Instagram e de cá é um canal nosso lá no YouTube, lá, né? Preparatórios Zeus, lá estamos postando umas aulinhas lá de várias matérias. A gente é uma equipe de professores postando essas aulas lá para poder dar uma força para a galera.
tá? Tem vários professores lá e só cara massa, velho. Só aula massa mesmo. E coisinha rápida, curtinha e bem explicativa. Tá massa? Nosso tempo venceu. Vou ficando por aqui. E qualquer coisa que vocês precisarem, podem